Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane, esse é o canal da Psicologia Social. Aqui você encontra conteúdos de vários tópicos da psicologia, principalmente sobre narcisismo, invalidação familiar e inteligência. Fique à vontade, o canal é seu, mas eu peço licença para administrar, sabe? Que eu gosto de fazer isso. Para todas as pessoas que recentemente se inscreveram, eu quero dar aqui meu muito obrigado, muito obrigado. Sou muito grata, gente, porque a proporção que cresce esse canal, cresce a minha motivação para fazer mais conteúdos, estudar. Eu continuo estudando, depois de tantos anos eu continuo estudando. Agora eu estou fazendo hipnoterapia, né? Estou fazendo curso de hipnoterapia. E eu espero que você goste dos conteúdos daqui, que não são apenas para dizer a você que isso existe, mas é para você entender por que existe e como lidar com isso, ok? Então hoje nós vamos ao segundo vídeo da Ovelha Negra, né? Hoje eu vou falar sobre algumas, porque são várias, mas eu selecionei algumas que eu acho que são as melhores para dizer a você. Porque o comportamento da família cria uma ovelha negra, né? Porque ninguém nasce ovelha negra, ninguém nasce filho dourado. Elas são criadas pelo ambiente que a pessoa vive. E a ovelha negra, ela é criada pelo ambiente que ela vive. Então, eu vou dar aqui algumas dinâmicas que para mim são as que mais identificam por que aquela família criou aquela ovelha negra. Quais são os motivos? Por quê? Qual foi essa dinâmica que eles usaram? Então nós vamos ver essas dinâmicas, ok? A criança que passa a ser ovelha negra, ela tem menos a ver com os pais. Ou seja, ou ela tem menos empatia com os pais, e os pais passam a rejeitá-los, ou os pais têm menos empatia com eles. Essa criança, ela se destaca pelo seu comportamento, pela sua personalidade, ou pelos seus interesses, que não são os interesses dos pais. Então, os pais ficam perplexos com aquela personalidade, com aquele comportamento e com os interesses que aquela criança tem, que não condiz com os seus. Então, essa perplexidade que os pais ficam a respeito daquela criança faz com que eles a rejeitem, né? Eles não aceitem, ao invés de procurar entender o porquê, porque tem um porquê. Se você for procurar, se você pesquisar, se você conversar com algum profissional, você vai saber por quê. Por quê? Aquela criança é daqui. Inadvertidamente, essa rejeição dos pais se espalha com os irmãos e os outros membros da família, que passam a perceber a personalidade, o comportamento, os interesses daquela criança através do olhar dos pais dela. O que os pais veem nessa criança? Algo que vai ofuscar eles, o brilho deles. Seja positivo, essas coisas que tem nessa criança que é diferente, ou seja negativo. De qualquer forma, vai ofuscar o brilho dos pais. E os pais se sentem incomodados, perplexos com isso. E aí, eles passam a rejeitar aquele membrozinho indefeso da família. Consciente ou inconsciente, os pais sabotam essa criança. É uma sabotagem. Porque dessa forma,
eles não precisarão explicar para ninguém por que rejeita aquele filho ou aquela filha. Então a criança se torna mais propensa à depressão e ansiedade. As ovelhas negras, elas sofrem disso, depressão e ansiedade. Então, a maioria dos pais, eles não entendem, eles não sabem lidar com isso, com aquele comportamento, com aquela fase daquela criança. E aí, eles preferem afastá-lo, ao invés de se esforçarem, de procurarem ajuda para ajudar aquele filho, aquela criança. Então, eles preferem mantê-lo à distância, porque para eles é cômodo. É cômodo. Então, nessa família, simplesmente não há atenção ou amor, né? Para aquela criança, para dar e receber de volta. Não tem. Os pais, ou então só dele, são pessoas limitadas. Por isso que eles fazem isso com os filhos. Eles são pessoas limitadas, têm a mente limitada. Ele vê esse filho como diferente e não procura entender por quê. Porque ele é uma pessoa limitada. Eles não procuram entender que talvez aquela criança tenha um problema, talvez aquela criança tenha um transtorno de personalidade. Ou talvez aquela criança seja inteligente demais, porque a inteligência, ela causa uma série de problemas, que a criança não sabe lidar com a inteligência. É preciso que os pais orientem a criança inteligente, porque senão ela se perde na vida. Porque ela tem uma capacidade intelectual tão intensa, mas tão intensa, que ela não sabe como lidar com aquilo. E aí os pais começam a ver aquela criança como diferente, ao invés de procurar resposta. Por que ela é assim? Não, eles procuram mantê-la à distância. O pai que rejeita esse filho, ele pode estar projetando no filho uma coisa que ele sente. Ele pode ter sido rejeitado por alguém da família dele, ou por alguém que não fosse da família. E ele passa a projetar no filho essa rejeição que ele recebeu. Ele pode ter algum tipo de problema. A mãe pode ser uma pessoa muito carinhosa e não perceba que o filho tem um problema. E ao invés de ajudá-lo, eles descriminalizam esse filho. A mãe, ela é incapaz de detectar os problemas que ela tem, o que ela teve, né? E que marcou ela. E aí ela passa a projetar aquilo naquele filho que escolheu como ovelha negra. Ao invés de amá-lo, eles passam a desprezá-los. Isso é um mecanismo inconsciente de enfrentamento que as pessoas não sabem lidar. A ovelha negra, ela é vítima de problema que os pais têm. Porque às vezes a ovelha negra, ela não tem um problema mental, ela não tem um transtorno, ela não tem nada. Quem tem é os pais. Às vezes o pai tem um problema mental, às vezes a mãe é que tem, às vezes tem um transtorno, tem um trauma de infância, de adolescência, de qualquer outra coisa, que não foi cuidado. E aí ela perpetua isso em um filho, ou em 2 filhos, porque às vezes tem família que tem 2 ovelhas negras. Às vezes nessa família tem problema de abuso de substâncias químicas, né, tipo álcool, ou outro tipo de substância. Às vezes são pessoas que têm doenças, os pais têm doenças físicas e que não cuidam. Tipo, gente, vocês não têm ideia do que ter uma inflamação no corpo pode causar, o transtorno que isso pode causar no humor da pessoa, no comportamento da pessoa. Quando tem alguma coisa errada na família, é preciso se reunir para tentar resolver. Senão fica insuportável a vida. Esses pais, eles geram uma rivalidade entre os irmãos. Ao invés deles proporcionarem a união.
Eles criam rivalidade, eles fazem a divisão familiar. A ovelha negra, ela é uma criança invisível. Os pais praticam com ela negligência emocional. Se for criança, né, a gente chama de negligência emocional infantil. Ou seja, aquela criança não recebe nenhum tipo de atenção dos pais. Consequentemente, não vai receber dos irmãos. Porque em uma família, todos aprendem com seus pais. Até ficarem adultos e entender o que é a vida. Mas até lá, eles ficam copiando o que os pais fazem. Eles ficam observando o comportamento dos pais e praticando as mesmas coisas. Isso é normal, porque é o nosso exemplo. Quando uma criança é invisível na família, quando ela é invisível para os pais, os irmãos percebem essa mensagem sutil, ou não tão sutil, né? De que sentimento por aquela pessoa não é importante. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é cruel isso? Os pais não se importam com aquela criança é invisível. Para os irmãos, para os primos, para as outras pessoas, ela passa a ser invisível também. Porque na cabeça dessas pessoas, principalmente das crianças, que convivem com a ovelha negra, eles entendem que ter sentimento por aquela criança não é importante, porque os pais não têm. Então, para eles é. E eles crescem assim, sem empatia com aquele irmão. Entendeu? Essa criança, literalmente falando, ela desaparece do radar familiar. Ela é esquecida. Lembra daquele filme Esqueceram de Mim? Ela é ignorada. Essa é a palavra, ela é ignorada. Ela passa a não existir emocionalmente, porque fisicamente ela está ali. De vez em quando alguém percebe que ela está lá. Ela passa a ser uma persona não grata. Essas causas que eu acabei de falar são causas que cria uma ovelha negra. Eu vou relembrar. Ou a criança tem uma personalidade, um comportamento ou interesses contrário ao dos pais, por isso ela é rejeitada. Ou os pais têm problemas traumáticos, mentais, que no passado que eles viveram, alguma coisa que eles sofreram na infância, na adolescência, e eles escolhem aquele filho por uma pouca empatia ou nenhuma, para eles, como se diz assim, fazerem aquela transferência do que eles não aceitam neles. Ou então eles têm problema mental. Tá entendendo? A criança que é rejeitada, ela se sente ruim, ela se sente inferior, ela se sente rejeitada. Ela diz assim, tem alguma coisa diferente em mim, eu sou diferente, eu sou ruim, eu sou inferior. Porque se meus irmãos nem meus pais gostam de mim? Porque eles pensam assim, se meus pais não gostam, meus irmãos deveriam gostar. Mas os filhos são reflexos dos pais. Os irmãos deixam de gostar, não é porque não gostam daquele irmão, é porque eles aprenderam a não gostar do irmão pelo reflexo que os pais demonstraram por aquela criança. Vocês estão entendendo? Tá dando para compreender? Tá, né? Às vezes a criança joga bem, às vezes ela joga mal. Às vezes ela vai aprendendo a jogar com aquela invisibilidade, com aquela indiferença, né? Para sobreviver, claro. E às vezes tem uns que são mais sensíveis, que não aprendem essa dinâmica de sobrevivência. E aí esse sofre demais. É realmente muito difícil mudar a dinâmica, essa dinâmica entrincheirada dessa família, que criou uma ovelha negra.
Mudar a dinâmica da família, gente, é muito difícil. É muito difícil. Mudar a dinâmica de uma pessoa já é difícil. Agora imagine de uma família que são vários membros. A ovelha negra pode fazer a diferença. Passar a ver a sua família por uma lente de amor, de bondade. Perguntar para si mesmo: eu não quero ser essa pessoa. Ou então perguntar: será que é isso que eu quero ser? Isso que eles estão dizendo que eu sou? Se você não aceita como eles lhe tratam, rejeite, rejeite. Eles rejeitam você e você rejeita o tratamento que eles lhe dão. Não aceite, porque você não é aquilo que eles estão dizendo e nem fazendo com você. Pergunte para você mesmo: é assim que eu quero tratar meus pais? É assim que eu quero tratar meus irmãos? Claro que não. Então eu não vou aceitar ser tratado desse jeito. Você tem que criar uma dinâmica de respeito, já que amor é outro sentimento totalmente diferente. Mas eu estou sempre repetindo, eu já disse várias vezes, já fiz vários posts no Instagram e no Facebook a respeito disso. Você não pode obrigar absolutamente ninguém te respeitar. Mas você tem o direito de não querer ser desrespeitado nem desrespeitada. Então, se você não quer aquela falta de respeito com a sua pessoa, não dê o direito delas te desrespeitarem. Aí você pergunta assim: Jane, mas eu não fiz nada. Eu não posso parar eles. Realmente você não pode, mas você pode dizer a eles que eles estão errados. Mas não é brigando. Porque quando você diz alguma coisa com sangue quente, com a cabeça quente, com raiva, você cria mais conflito. A pessoa não vai entender o que é que você está dizendo. Você tem que esperar aquilo passar e depois chegar para a pessoa e dizer quem é aquela pessoa para você. E dizer para ela: eu exijo que você me respeite, como filho e como irmão. Estamos entendidos? Pois é, a conversa tem que ser nesse nível aí. Se você conhece uma família que faz isso com um dos filhos, compartilhe esse vídeo. Mande para eles. Olhe para essa ovelha negra com novos olhos. E saiba que eles não têm culpa de nada, que eles não fizeram nada de errado. Observe nessa pessoinha coisas que você nunca viu antes. Deixe essa ovelha saber que você é compassivo com ele ou com ela. Deixe a ovelha negra saber que ela é uma pessoa importante, que ela tem valores, que ela é especial e que ela merece ser respeitada e amada igual qualquer outro membro da família. Mas se a família dela não é capaz de fazer isso, faça você. Faça você. Adote uma ovelha negra no seu coração. Adote uma ovelha negra de compaixão. Diga a ela que ela não é aquilo que tentaram colocar na cabeça dela e que ela não merece aquele tratamento. E diga para a família dela, se você conhece, que essa pessoinha merece respeito. Já que amor é uma coisa também que você não pode obrigar ninguém a ter por você. Se você é considerado uma ovelha negra, então você fica sempre perplexo e confuso ou confusa. Nada é simples para você. Eu sei disso. Mas saiba que você tem valor, que nada do que tentam fazer com você ou dizer que você não é culpa sua, a culpa é deles, eles é que são doentes. Não é você, são eles. Não foi, você seria doente se você rejeitasse eles. Então você não tem nada, você é normal. Eles é que são doentes porque eles te rejeitaram. Você está entendendo? Ser
ovelha negra de uma família é inegavelmente difícil, cruel, insuportável. A ovelha negra é tratada de forma diferente, ela é desaprovada, ela é excluída emocionalmente da família. É por isso que ela sofre. As pessoas são consideradas ovelha negra por uma infinidade de razões. Algumas por não seguir a religião da família, né? Não seguir os papéis de gêneros prescritos, né? Como ser homem e mulher héteros. Às vezes a menina é lésbica, às vezes o menino vai para ser gay, né? Ele nasceu gay, a outra nasceu lésbica. Os pais percebem desde criança e eles não aceitam. Esse é um motivo para ser ovelha negra. Ter valores ou crenças diferentes, ver o mundo de uma forma diferente, ter amigos diferentes daqueles que os pais escolheram ou aceitam. Tudo isso é motivo para ser ovelha negra. Uma da maneira da ovelha negra sobreviver é encontrar suporte nas suas redes de comunicação. Amigos, colegas de trabalho, parentes mais distantes, colegas de escola, professores religiosos, pessoas que você sabe que tem idoneidade para dar suporte emocional para você. Ser fiel a você mesmo é uma das coisas mais importantes para fazer você suportar essa rejeição emocional familiar. Do que você se encaixar em determinadas coisas só para agradar seus pais e seus irmãos. Mas isso vai violentar a concepção daquilo que você acha. Apesar de você ir contra aos conceitos familiares, você, por você ser diferente, né? Por você ir contra os desejos da sua família, seja orgulhoso de quem você é. Valorize a sua identidade sobre a aceitação da sua família. Essa estratégia de resiliência parece ser a mais alimentada por pessoas que conseguiram sobreviver em uma família emocionalmente ausente. Mas entenda uma coisa, quando você é resiliente, você encontra ferramentas para você sobreviver a tudo aquilo e você continuar ali. Entenda que a sua resiliência vai alimentar mais raiva e frustração e a inflexibilidade de valores mantidos pela sua família. Seja fiel a quem você é, mesmo que isso seja desaprovado pela sua família. Essa é uma forma de você sobreviver. Se reconstrua enquanto você reconhece suas experiências negativas. Vá se reconstruindo. No negativo sempre tem alguma coisa positiva. Procure e conecte-se com essa parte positiva do negativo familiar, para você enfrentar de uma maneira poderosa todos os desafios que você tem diários, apesar de você ser um membro de família marginalizado ou marginalizada. Seja orgulhoso ou orgulhosa das suas diferenças. Concentre-se na sua fortaleza, na sua coragem. Tem muitas histórias de ovelhas negras que elas procuram suporte na educação superior. Muitas ovelhas negras se tornam pessoas profissionais
de muita capacidade. Porque a resiliência fez eles investirem nos valores que ele tem, na sua inteligência, na sua capacidade. Eu digo todo dia, gente, todo mundo tem os seus valores intrínsecos. Às vezes eles procuram na educação uma forma também de sobreviver financeiramente, né? Porque para ele se libertar daquela família, ele tem que ter condições financeiras. Tem famílias que têm algum poder aquisitivo e elas deserdam esse membro da família. Elas deserdam a ovelha negra, porque não quer que eles tenham nada. Isso é cruel, né? Deveria existir leis que os filhos têm direitos iguais à herança. Mesmo que os pais deixem escrito, documentado, que a herança vai só para determinados filhos, deveria existir leis para ignorar isso, porque filho é filho. Filho é filho. Se o filho quiser doar a sua parte, que doe, né? Mas deveria os direitos serem iguais. Mas tem pais que excluem seus filhos da sua herança, seja generosa ou seja uma herança miserável, mas eles excluem a ovelha negra. Mesmo que você reconheça que ser ovelha negra é doloroso, que essa rejeição é dolorosa, que essa falta de amor é doloroso, tente reformular essa marginalização com as qualidades que você tem, se profissionalizando para você sair dessa situação fisicamente, que emocionalmente é mais difícil, eu já falei para vocês, emocionalmente é mais difícil. Você se separa da pessoa, você se separa da sua família, mas você não se separa do amor. Do amor. Você se separa da dor, você não se separa do amor. Mas você precisa se separar para você continuar vivo e viva. Enquanto você estiver vivendo com essa família, crie limites, negocie limites, né? Com os membros da família. Negocie os limites. Outro dia eu recebi um relato de uma pessoa que mora em outro país, mora aqui na Europa. E a mãe sai do Brasil para infernizar a vida dessa pessoa. E essa pessoa já é casada. Casou-se aqui na Europa com um europeu. E a mãe vem infernizar a vida dela. Dizer como é que ela tem que arrumar a casa dela. Dizer como é que ela tem que fazer isso, fazer aquilo. Sendo que ela foi a ovelha negra o tempo inteiro. E a mãe ainda se acha no direito de vir marginalizar a filha depois que a filha se separou dela. Diz que o marido não gosta dela, diz que o marido da filha não gosta da filha. Fica o tempo todo que ela vem aqui. Eu falei para essa pessoa, não aceite mais que ela venha. Se ela vier, deixa ela no hotel. Ela que paga o hotel dela e fique no hotel dela. Não hospede mais ela na sua casa. Se ela lhe traz conflito, se ela lhe traz problema com seu marido, ela tira a paz da sua família, ela que pague o hotel dela e fique lá, não venha perturbar, não venha para aqui perturbar a vida de ninguém, vá pro raio que o parta. Eu acho que esse ano ela fez isso. Eu acho que esse ano ela fez isso, ela foi pensar mais ou menos no que eu falei, porque não é possível. A pessoa sofreu a vida inteira. Quando conseguiu se libertar, a pessoa saiu do Brasil para se libertar dessa família, vem a mãe e os irmãos para perturbar e não respeita que essa pessoa agora já tem uma vida própria. É por isso que a maioria dos europeus não gostam das famílias das esposas brasileiras nem dos esposos brasileiros. Eles gostam de longe. Por causa dessas histórias, porque normalmente quem sai do seu país,
Ou é por problema financeiro ou é por problema familiar, né? Seja a família de quem ela vem, ou seja uma família, por exemplo, às vezes um casamento que acabou de uma forma ruim, e a pessoa sai do país para se livrar daquele ex ou daquela ex. E às vezes sai por causa da família. E a família fica ainda perseguindo aquela pessoa. Parece uma profecia, uma coisa ruim. Se isso está acontecendo com você, não hospede mais sua família na sua casa. No máximo um dia, dois, ou no máximo você oferecer um jantar ou um almoço. Se isso não for possível, ofereça o almoço no restaurante ou o jantar no restaurante. A pessoa sai de lá do Brasil para vir infernizar a vida dos outros aqui. Que horror! Eu, hein? Isso não é família. Reconstrua sua vida positiva em cima do negativo. Concentre-se nesse impacto positivo sobre o negativo para você permanecer resiliente. Tente reformular essa marginalização em uma coisa positiva. O principal reconhecimento é que você vive numa família disfuncional e que isso lhe traz muitas dores. E que você não quer isso para você. Crie e negocie limites, né? Tipo esse que eu falei. Se a família sai lá da casa dela para vir infernizar a sua vida, não aceite mais. Se quiser vir para ficar perto de você, manda ficar no hotel. Se você tem dinheiro para pagar hotel para eles, pague. Mas não queira eles dentro de sua casa. Para não ficar aquela energia pesada depois que eles forem embora. Porque às vezes tem que exorcizar a casa depois que eles se vão. Porque eles deixam aquela gosma da negatividade deles. Afastando ou limitando eles, você tem uma forma de diminuir o impacto da marginalização. Às vezes a coisa é tão grave, é tão séria, é tão complexa, que é preciso você negociar até um limite de conversa. Como aqui também tem uma pessoa que está sempre em contato comigo, porque é impossível ela falar com a família por telefone e não sair destruída. E quando terminar essa conversa, ela não está destruída. Isso é família ou é um castigo? Por de Deus. Então você cria esse limite. Limite para falar, limite para estar perto, limite para ir para sua casa, limite para você ir para a casa deles também, tá? Faz aquelas visitas de beija-flor, chega lá, tá? Amo vocês, gosto de vocês, cai fora. 5 minutos é o suficiente. Porque senão começa a sair faísca, sabe? Por todos os lados. É difícil, mas crie limites. Crie limites. Limite de respeito. Se eles não respeitam o seu quarto. Eu conheço casos de pessoas que não respeitam o quarto da outra. Quando a pessoa sai para trabalhar, eles invadem, entram, mexem em tudo. Tranque. Bote uma câmera. Porque se eles negarem, você tem como provar. E aí você envergonha todos eles. Vocês não têm vergonha de entrar no meu quarto e fazer isso, não? Eu tenho aqui um depoimento de uma pessoa que a mãe rouba as coisas dela para dar para os outros irmãos, sem pedir permissão. Ela trabalha, ela se sacrifica. A mãe entra no quarto e rouba. Porque se você não pede uma coisa que não é sua, você não pediu o dono, você está roubando. Não importa se é seu filho, não importa se é seu irmão, se é sua mãe, se é seu pai. Não importa. A pessoa não tem o direito de fazer isso. É seu. É seu. Então a pessoa tem que te pedir permissão.
Tranque seu quarto. Se eles arrombarem, bote uma câmera. Você pode mudar o impacto da sua marginalização mudando seu pensamento. Por exemplo, tudo que eles falarem, você pensa que é o contrário, que eles querem dizer. E você vai botando isso na sua mente, você vai botando isso na sua mente. Isso vai ajudar você a sobreviver até você se livrar desse pesadelo. Não é uma reprogramação. Ou é porque você está criando um hábito no seu cérebro. Por exemplo, se a pessoa diz que você é feio, você pensa que você é lindo ou linda, né? Veja a sua beleza, beleza que você tem. Então, quando a pessoa lá te disser que você é horroroso, que você é isso, muito obrigado pelo elogio. Pronto, e vai embora. A pessoa vai ficar intrigado, a pessoa vai ficar intrigado. Porque não existe nada melhor de você intrigar alguém, de você deixar uma pessoa confusa, é a pessoa estar te diminuindo e você agradecendo. A pessoa enlouquece, porque a pessoa descobre ali naquele momento que não está mais conseguindo atingir você com as punhaladas dela. Então procure ser fiel a você mesmo, aos seus valores, ao que você pensa, ao que você acredita, na sua intuição, que você não encaixa naqueles moldes que seus pais determinaram. Apesar de você conhecer as consequências de ser diferente, mas você insista naquilo que você é. Valorize a sua identidade sobre a aceitação da sua família. A não aceitação, né? A resiliência é o que mais ajuda a ovelha negra. É ser resiliente. Com confiança e sabedoria. E impor limites até você poder se livrar daquela pessoa. E quando você se afastar, não deixa mais aquela pessoa te diminuir. Não deixe mais, não permita. Muitas coisas acontecem porque nós permitimos. Nós permitimos as pessoas abusarem da gente. Quando a gente começa a entender que estamos sendo abusados. Nós permitimos as pessoas nos machucarem quando a gente entende que está sendo machucado. Você só não pode parar uma coisa se você não entender aquilo. Mas a partir do momento que você entender, você pode parar. Se a coisa foi tão difícil para você parar com aquilo, existem leis, existem órgãos, tá? Para você procurar ajuda. No Brasil existe o Ministério Público, existe as associações de assistência social. Assistência social, gente, não é só para você procurar ajuda material quando acontece uma tragédia. Assistente social, o nome já está dizendo, é para resolver problemas sociais. E problemas familiares também são problemas sociais, porque a família é uma sociedade. E assistente social é para isso, para resolver esses problemas, para te encaminhar, para ir lá, dar uma prensa na sua família e dizer pare, porque se você não parar eu vou levar para outro órgão. E aí é mais complicado, porque a assistência social vai procurar a justiça. Então você tem várias formas de parar com o abuso. Use as ferramentas que você tem de resiliência para sobreviver, de entender que eles não são normais, de entender que seus irmãos, que a personalidade dos seus irmãos foi construída por seus pais, e que você não é aceito porque você pensa diferente, porque você é diferente, porque a sua personalidade é diferente, ou porque a sua personalidade reflete aquilo que os seus pais não gostam neles. Entendeu? Então, transforme você, transforme sua vida, transforme o ambiente que você vive, ignorando tudo que eles fazem com você. Beijo no coração, gratidão. Até nosso próximo Feliz Encontro. Bye!